Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no dia de hoje quero utilizar dois assuntos que eu quero falar. Me preparei nos últimos dias para falar um assunto aí sobre um assunto que acho que todos nós vereadores somos muito... Permite uma pequena parte agora, vereador? Pois não, vereador Eloy Freire, sua parte. Vereador Ed Carlos, eu acho que eu falo em nome de toda a casa, cumprimentar o esforço do seu Pizzetti, de vir aqui, dar o seu recado. Confesso que eu já ouvi falar tanto dos vasos comunicantes que não me saem da cabeça mais, né? De tanta da persistência do seu Pizzetti de vir aqui e tal, e cumprimentar a sua família, especialmente pelo acompanhamento. Eu sei o quanto o seu Pizzetti dá valor a esta Casa Legislativa, o quanto ele vivenciou aqui, né? Então, acho que eu até falo, em nome de todos aqui, no ponto de vista de cumprimentar e desejar a ele saúde, né, franca recuperação. A gente tem informação que ele saiu do hospital, né? Saiu do hospital. Então, desejar de fato a ele que muita vida longa, ele e a sua esposa, né, todos que possam continuar com esse fervor, né, vereador Ed Carlos, de vir nessa casa aqui, e quem sabe um dia ainda a gente consiga essa tal de 1 hora para ele, pelo menos, poder falar aí. Então, fica em nome da nossa bancada, vereador Ed Carlos, do PSB, os cumprimentos ao seu Pizzetti. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Fico contemplado com a sua fala, então, em nome da bancada do PSB. Senhor presidente, então, me preparei para falar sobre um assunto que tenho sido procurado muitas vezes, acho que todos nós aqui, que é a respeito dos calçamentos de rua. Então, quero usar meu espaço hoje para falar sobre esse assunto, mas também não poderia, senhores vereadores, de deixar de falar ontem sobre o assunto aí que muitos dias, muitos meses, 2, 3 meses aí, nós fomos solicitados em muitas ocasiões, que é sobre o impeachment do senhor prefeito. Então, quero falar sobre a data de ontem, sobre o parecer da comissão processante pela improcedência, então. Quero dizer aqui que muitas vezes nós vimos falar nos nossos locais de trabalho, nas ruas, em nossas casas, as visitas que nós temos feito, que o pessoal nos falava muito sobre a situação do impeachment, então, do senhor prefeito. Quero dizer que em todos os locais que eu falei, eu sempre deixei bem claro que esse processo do impeachment não foi protocolado por essa casa, não foi pelos vereadores, e sim por 29 pessoas. Muitos nos falavam por que nós aceitamos esse processo. Quero dizer que esse processo foi protocolado perto das 4 horas da tarde e no outro dia, às 8 horas da manhã, nós aqui tivemos que aceitar ou não, por isso que aceitamos. Foi montada essa comissão processante, a qual eu quero dizer que tenho o maior respeito pelos 3 vereadores que foram sorteados aqui. Vereador Edson, o senhor como presidente, comissão processante. Senhor, o conhecimento que o senhor já tem nessa casa, a condução que o senhor teve, muito bem conduzido. Vereador Eloy, quero lhe parabenizar e fico contemplado com o senhor fazer parte como relator. O senhor que é um professor, um advogado e conhecedor dessa casa, diria assim, um dos vereadores que tem o maior conhecimento da nossa cidade. Fiquei muito contemplado e vereador Velocino Ex aí, então, colaborando junto aí com essa comissão. Quero dizer que todos os lugares que eu falei, sempre disse que a comissão ela tinha o respaldo de nós, vereadores, e da sociedade. Quero dizer, a condução de vocês, eu parabenizo mais uma vez pela condução que vocês tiveram. Quero dizer, esse parecer foi por causa do trabalho que vocês fizeram, acredito. Não tive oportunidade para estar aqui assistindo às oitivas, muitas delas eu estive vindo aqui, eu estive aqui ouvindo o prefeito, só que infelizmente o prefeito não apareceu para falar, mas eu estive nas 2 ocasiões, e os dias que eu não pude estar presente, eu estava no gabinete, estava na bancada, e assim, pude assistir e ver tudo o que falar. Então, parabenizo mais uma vez, quero dizer que eu acho que todo esse processo aqui, foi falta de diálogo do prefeito com a sociedade, falta do diálogo com o prefeito com essa casa e com a população de Caxias. Que isso aí sirva para que o nosso prefeito
Primeiramente, que ele se acerte com o vice dele. Quer dizer que a comunidade elegeu um prefeito e um vice, e a briga começou já entre o prefeito e o vice. Quero dizer que esse vereador torce para que primeiro converse, dialogue entre eles, que tenha diálogo entre eles. Quero dizer aqui que o prefeito Mansueto, ele também tinha problema com o vice dele. Acho que os vereadores mais antigos aqui, vereador Cassina, vereador Eloy, vocês acho que conhecem melhor esse processo do prefeito Mansueto. Eu ouvi ele há poucos dias ainda numa rádio, ele falando que ele tinha problema, mas ele tinha diálogo, eles se respeitavam. Eu acho que é isso que faltou, é isso que está faltando na nossa administração. É diálogo e respeito entre o nosso prefeito e o nosso vice. E assim, o respeito que ele tem que ter com a sociedade. Eu acho que a nossa administração, aos últimos tempos aí, a impressão que nós temos que começou a dialogar um pouco mais, pelo menos com alguns vereadores está dialogando, mas eu acho que o prefeito tem que ter diálogo sim com toda essa casa, com todos os vereadores e com toda a sociedade. Então, quero dizer que, a respeito deste parecer, quero dizer que adianto meu voto aqui, dizer que votarei junto com a comissão, no horário oportuno estarei votando junto com a comissão. Acho que o trabalho foi muito bem feito por parte da comissão, então esse vereador estará votando junto. Só peço que o nosso prefeito dialogue mais com a sociedade, para que não venha a acontecer outro processo que nem esse. E quero deixar bem claro aqui, se amanhã depois vier outro processo de impeachment, nesses mesmos moldes aí, que é protocolado no final da tarde, no outro dia nós temos que aceitar ou não, analisar, que nós tenha tempo, que nós consiga montar uma comissão de novo, para que nós cheguemos no final e nós tenhamos um parecer, então, correto. Quero dizer que esse vereador aqui torce muito pela nossa cidade, já falei diversas vezes com as pessoas que eu conversei, com as pessoas que eu tenho contato, que eu disse assim, ó, esse vereador aqui, desde o primeiro dia que está aqui nessa casa, eu estou aqui para defender as pessoas. O que esse vereador aqui torce é que a nossa cidade vá bem. Esse vereador torce que as pessoas não precisam chegar 4 horas da manhã num posto de saúde para poder ter atendimento. Vereador Velocino Ex, que as pessoas não precisam chegar a essa situação, que a pessoa precisa marcar um médico que não fique aí 2, 3 meses esperando uma consulta. Eu quero que todas as pessoas tenham trabalho. É esse que esse vereador torce, que as pessoas se dê bem, que as pessoas conversem e dialoguem entre elas e entre toda a sociedade. Quero dizer que esse vereador torce para que as pessoas, que eu quero falar logo em seguida, que lutam por um calçamento da rua, que tenha condições de fazer esse calçamento. Que as empresas que tenham condições de crescerem, multiplicarem e dar emprego para a população. É isso que esse vereador torce. E para isso nós temos que ter diálogo. Diálogo entre a comunidade, diálogo entre todas as pessoas, e inclusive entre nós vereadores, nessa casa, diálogo essa casa com a administração. Então, senhor presidente, quero deixar aqui, mais uma vez, os meus parabéns à comissão processante pelo belo trabalho que fizeram. Vereador Eloy, quero dizer que esse vereador aqui ficou contemplado com o trabalho que vocês têm feito nessa comissão. Senhor presidente, digo também que nos últimos dias, esse vereador aqui tem sido procurado por muitos moradores, muitas pessoas, que é a respeito dos calçamentos de rua. Quero dizer que trabalhei no orçamento comunitário no período de 2009 a 2011, 2012, e nesse período aí muitas ruas foram calçadas, e muitas ruas ficaram na espera, e nós estamos aí até hoje. O governo anterior fez muitas ruas, o orçamento comunitário, o órgão que nós tínhamos, responsável pelos calçamentos de rua, conseguiu fazer muitas ruas, mas muitas ainda ficaram. E nesse início de ano aí, fui procurado por muitos moradores, onde me solicitaram calçamento de rua. O que eu fiz nos últimos dias? Eu estive conversando com o secretário de obra, justamente cobrando uma posição do secretário Pavan a respeito dessas ruas. Muitas ruas que eu quero listar aqui, algumas delas, as pessoas já foram alencadas, as pessoas já participaram de reuniões. Quer dizer, eu sempre
Solicito declaração lida da bancada do PSB. Declaração de líder da bancada do PSB, segue com a palavra a vereadora de Carlos. Senhores vereadores, quero dizer que eu acompanhei o orçamento comunitário do ano passado, dos anos anteriores, ano passado não, governo passado, do prefeito Alceu, e muitas ruas foram elencadas, muitas obras foram feitas. Muitas obras foram feitas, a própria drenagem das ruas, mas ficou para trás do calçamento. Essas pessoas têm me procurado, acho que procurado todos nós vereadores aqui. O que o secretário, então, me falou esses últimos dias? Ele me disse que será iniciado agora, no segundo semestre, com uma força total nos calçamentos de rua. O que ele me falou que as pessoas têm que fazer? Mesmo aquelas ruas que já foi alencada no orçamento comunitário, os moradores, as pessoas, os moradores que têm interesse, devem procurar o orçamento comunitário. Quero dizer mais uma vez, mesmo as ruas que já foram alencadas no orçamento comunitário, que as pessoas têm que falar com o senhor Bittencourt, eles têm que preencher uma ficha, um cadastro, os moradores têm que escolher o empreiteiro que vai fazer a obra. Então, o setor do OC vai elaborar uma lista de prioridade. Tem muitas ruas já com drenagem, essas têm prioridade. Vejam bem, diversas ruas que eu vou listar aqui agora, já tem a drenagem completa. Essas ruas, conforme diz o secretário, vai ter a prioridade. Temos muitas ruas também que a gente entende que é prioridade, mas elas estão em loteamento irregulares, ou as ruas estão irregulares. Então, essas não poderão ser feitas. Então, nós vamos encontrar muita dificuldade pela frente, porque entendemos aqui que muitos bairros da nossa cidade ainda são irregulares. O que o secretário diz? Temos muito paralelepípedo já estocado e já tem uma licitação encaminhada para a compra de mais de 4 milhões em pedra. Então, acredita-se que esse valor e essas pedras que já temos lá, vai ter condições de fazer muitos calçamentos de rua. Como é que vai ser o funcionamento, então, dessas calçamentos de rua? O município fornece a pedra, a terraplanagem e a drenagem. E os moradores, então, entram com o pó de brita, a mão de obra do empreiteiro e as bocas de lobo. Esse é o mesmo formato que nós tínhamos no governo anterior, né, vereadora Diló? Então, quer dizer que os moradores fazem o contrato direto com o empreiteiro, já era assim também, e o município não se envolve, apenas informa a relação das empreiteiras autorizadas. Então, isso é o que nós já fazia naquele momento, e o governo anterior também era dos mesmos moldes. Então, é isso que o secretário disse, que continuará os mesmos moldes. Ele me fez mais ou menos uma previsão, me falou, mas do valor pago pelos moradores, que deve ficar mais ou menos a 30 a 35 reais o metro quadrado. No geral, ele me disse que é mais ou menos isso o valor, isto é o que custa. Já no horário oportuno, vereador. Então, quero dizer que isso aqui é os mesmos moldes que nós tínhamos no governo anterior. Nós até sempre demos um exemplo com um morador que mora numa rua que tem 8 metros quadrados e à frente o terreno deve ter uns 12 metros, vereadores. Então, ele paga a metade da rua, a outra metade é o morador da frente. Se nós fosse ver um terreno aproximadamente de 12 metros de frente, daria uns 12 metros vezes 4, uns 48 metros aproximadamente, vezes, conforme diz o secretário, 30 a 35 reais. Então, não é um valor tão alto, não é um valor aí que os moradores também não podem pagar. Eu quero, vereador, antes de passar a palavra, eu quero dizer que eu tenho uma lista aqui de algumas das ruas. Eu poderia licitar aqui, falar em muitas ruas que nós temos, que nós tínhamos no orçamento comunitário. Nós já tivemos a procura de moradores que querem fazer o pagamento, eles querem colaborar com a parte deles, mas eles querem o calçamento da rua em frente às suas casas. E volto mais uma vez a dizer, esses moradores, eles têm que vir até o setor do orçamento comunitário, falar com o senhor Bittencourt, que é a pessoa que atende ali, preencher uma ficha de cadastro e depois, em sequência, escolher o empreiteiro. Eu quero falar aqui de algumas ruas, porque eu tenho que falar, porque eu tenho sido procurado nos últimos dias. Eu até elenquei aqui de diversas áreas da cidade, para dizer que nós temos esse problema em toda a nossa cidade, em toda a nossa Caxias.
No bairro Nossa Senhora da Saúde, nós temos a rua Hermenegildo Jaqueline. Então, essa rua é uma rua que foi muito procurada, diversos moradores têm ido ao orçamento comunitário no período que nós trabalhávamos lá e até hoje estamos aí sendo cobrados por essas ruas. Quero falar que no Jardim Embaixador nós temos a rua Natalino Jaci Deitos e mais a Silvestre Ruschel. É uma rua que o pessoal quer colaborar, quer pagar. Muitas delas já têm a drenagem. Não seria uma coisa tão difícil. Nós temos uma rua, para quem conhece, ali atrás da Randon, no bairro Saint-Etienne, a rua José Pedro Hoffmann. É uma rua que a Randon é parceira para pagar a parte dela. Uma rua que vai desafogar todo o trânsito na frente da Randon, vereador. É só fazer o calçamento na rua que atrás desta quadra. Os carros, os caminhões podem entrar e alguns sair por esse local. Nós temos no bairro Colina Sorriso, a rua Taliba Finger, é uma rua muito cobrada. Recebi há poucos dias atrás no meu gabinete um morador do bairro Tijuca, cobrando a rua Nair de Grande Grazi. 2 ruas lá no Conquista, que é um loteamento que ainda se encontra irregular, mas os últimos anos foi feito diversas ruas de calçamento, de asfalto. Então o pessoal continua cobrando 2 ruas restantes do bairro. Tem aqui a rua Rubens Soares de Oliveira, que é lá no bairro São Caetano, que é uma rua muito importante para aquele bairro. Tem uma rua de loteamento Bortolini, a rua 1, chamada Rua 1, e também tem a rua 5. Mas quero falar que o bairro lá começou com a rua 1 e a rua 2. O governo anterior fez a rua 2, o calçamento está lá pronto, e o calçamento da rua 1 ainda está lá, esperando, com a drenagem pronta. Acompanhamos a licitação, acompanhamos o trabalho da empresa Mendes, foi que fez toda a tubulação, e até hoje passou aí 3, 4 anos, e ainda se continua sem. Vereador Velocino Ezo, no bairro Galope nós temos a rua Dom José Bareia, o senhor deve conhecer melhor que eu, é uma rua que nós tivemos no gabinete, uma pessoa, pouco dia atrás, cobrando o calçamento dessa rua, os moradores querem pagar. Cidade Industrial tem uma rua Guaporé, lá no bairro Vitória, que eu disse que nos últimos anos, nós fizemos 22 ruas de calçamento, mas ficou uma, vereadora Diló, o senhor lembra da rua 7 de Abril, por diversas vezes estivemos lá, uma rua estreita, uma rua no início do bairro. Naquela ocasião, o senhor me dizia que faltava a drenagem, está faltando ainda. O senhor dizia que faltava a rede de água, está faltando ainda. Uma rua aproximadamente, no máximo, 30, 40 metros de extensão. Esse bairro trabalhou junto nas reuniões, elencaram todas as ruas, foi feito 22 e uma ficou para trás. Essas pessoas me cobram até hoje. Nesta rua, em coincidência, tem um senhor ali que vem lá da cidade do Verê, no estado do Paraná, a minha terra natal. A gente se encontra muitas vezes, eu não tenho mais explicação para dar para ele. Ah, por que não saiu? Por que a empresa do Manfro não fez? Porque não tem uma drenagem de 20, 30 metros de extensão e a rede de água de 20, 30 metros de extensão. Tem aqui no bairro Cruzeiro a rua João Vergani. Temos lá no bairro Jardim Iracema, o vereador Kiko deve conhecer muito bem. Nós temos a rua Artêmio Reck e a rua Marta Bassanese. É uma rua muito importante lá naquele bairro. Os moradores querem pagar, já fizeram reunião, já escolheram um empreiteiro, a obra não aconteceu até hoje. Temos lá no Planalto a rua Beco da Esperança. Temos lutado tantas vezes, essa rua ainda é uma rua irregular, mas mais de 80% da rua já está feito o calçamento, só falta um pequeno pedaço. Rua dos Barbeiros, no bairro Belo Horizonte. Sexta-feira passada, a vereadora Gladys, estive junto com o secretário de obra lá na sua região, no bairro do Rio Riso, na rua Domingo Frisso. É uma rua que, por muitas vezes, quando a senhora também era subprefeita, né, pessoal, temos problema jurídico, temos problema de drenagem, temos problema de detonação, mas as pessoas continuam cobrando. É isso que esse vereador quer, que a cidade se una. Já disse aqui nessa casa que eu gostaria de ver os nossos deputados de mãos dadas defendendo o interesse da comunidade que era a BR-116. Eu acho que nós, vereadores, com o prefeito, deveria andar de mãos dadas assim, trabalhando junto para resolver esse problema. Eu não posso falar aqui na Rua das Andorinhas, no bairro Vila Ipê, onde o nosso colega de bancada, o D'Ambrós, conhece muito bem e me trouxe. Lá nós temos 2 escolas. A Rua Bento Alves, Escola Municipal, e a Rua Clauri Flores Estadual,
que também, de um lado tem a Eletrosul e o outro lado tem os colégios. Então, essa é uma rua que tem que entrar numa prioridade da administração. Senhor presidente, meu tempo...